Quase que eu já derrubo tudo aqui, gente. Ai, que loucura. Aqui. Bom, pessoal, já estou ao vivo e é o seguinte, vamos aproveitar esse momento aqui que estão acabando de entrar e já vai mandando para as pessoas que vocês querem que assistam essa live. Que vou lembrar vocês que vai ser sobre professores. O ensino no geral, só que voltado para os professores, tá bom? Vou convidar aqui o meu amigo e cliente, o professor Jorge, para ele entrar aqui na live com a gente. Acho que é aqui, né? Isso. Aqui. Vamos ver ele chegando aí. Olha, o bichão já aceitou. Olha como ele tá montado, Aqui, gente. Fala a aqui verdade. estão Coisa tão louca. antenado, né? Tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Tô aqui na pegada, né? Isso é importante. Vamos ver aqui. Beleza. Galera, é o seguinte. Vamos ver aqui os comentários. Tudo certo? Tá todo mundo ouvindo aí? Comenta aí se tá todo mundo ouvindo bem. Pra gente dar seguimento aqui. Bom, mas se o Jorge tá ouvindo, tá tudo beleza. Isso é mais Galera, já importante. vamos começar. E é o seguinte. Essa live não vai ser muito demorada, tá? Vai ser uns 30 minutos, 40 minutos. Vamos falar sobre a vida dos professores, como ela está hoje em dia e como que poderia ser, tá? E o Jorge, que é um professor aí na cidade já tem bastante tempo, conhece bastante a área, vai ajudar a gente a conversar sobre isso aí. O Jorge, o nome dele é Jorge Alves, ele é professor, tem uma escola aqui em São Caetano, ali na Rua Tiradentes. Ele vai falar melhor, mas tem bastante coisa na escola dele, não é só ensino fundamental, essas coisas. Tem bastante outras áreas que dá para estimular bastante o aprendizado da galera aí. Então, Jorge, se quiser se apresentar aí melhor, pode falar aí. Então, tá bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Thiago. Prazerzaço falar assim, sobre educação, né? Uma área que eu adoro. Eu me encaixei nessa área e estou nela aí já faz um tempo. Né? Então, sou o Jorge, sou professor aqui em São Caetano. Eu tenho hoje junto com alguns parceiros, a escola aqui atrás, a Home School, que ela tem um projeto aí bem bacana, um projeto bilíngue, um projeto de contraturno. É um projeto bem bacana. Não vou me estender muito, que esse não é o foco, tá? O foco é falar dos professores e não da minha escola, bem de quem eu sou, né? Mas quem quiser saber mais a respeito, entra lá no meu perfil depois, manda mensagem, procura o Thiago e ele me dá o retorno aí de vocês. Mas eu te garanto que é um projeto muito bacana que veio para revolucionar o modo de ensino. Eu sou aqui na escola, eu sou o coordenador hoje de desenvolvimento de aprendizagem. Então, vai ser muito legal ter vocês aqui. É isso aí, Legal, hein, Thiago? Jorge? Você é nojento, hein? Ah, tem que vender o peixe, né? Bom, pessoal, como a gente vai falar dos professores e o foco, até o tema é o mundo ideal para os professores. Antes de falar como que deveria ser, eu queria entender mais ou menos, Jorge, como que é a realidade do professor hoje em dia. Do professor aqui em São Caetano, como que é, se tem estrutura, se não tem. Que eu sei que São Caetano ele é reconhecido como por ter boas escolas e tal, não sei o quê. Mas, de repente, isso é voltado para o aluno. Eu queria entender como que é a vida do professor aí, se você tiver alguma informação para passar para a gente, vai ser legal, Legal. tá? Você aí. Tenho sim, Thiago. Fiz uma baita de uma pesquisa, uma baita de uma procura aí para tentar trazer de uma forma bem resumida para vocês aqui, né? E assim, se fala muito em alunos, o aluno tem isso, o aluno tem aquilo, o aluno tem suporte, tem isso, tem aquilo. Mas e os professores? Né? A gente, queira ou não, somos deixados de lado. Às vezes até tem, mas ninguém sabe que tem. Né? Não é divulgado isso. Isso tem que ser mais aberto. E tem, eu sei. Pode falar. O que é que você diz? O que que tem para os professores, assim?
Para os professores tem o CECAP, que é o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação. Então, não só para os professores, mas para todo o profissional da educação. Então, lá eles são treinados, são capacitados. Então, tem. Só que assim, de novo, eu vou focar de novo naquilo que eu falei. Tem, mas não é divulgado. Não sabemos o que fazem lá, Ah, sabe? às Eu, vezes é um eu negócio não. assim só de fachada, talvez, ou não. Exatamente. Então, se tiver algum professor que já passou até na captação do CECAP, é bom até comentar aí pra gente, mandar uma mensagem e Uhum. dar um depoimento. Porque assim, tem, muito legal. O projeto tem, mas e aí? E a prática? Né? Então tem esse centro de capacitação. Tem um projeto em São Caetano que chama o Projeto Educa São Caetano. Então ele Ah, engloba todos os cenários, então desde a educação infantil até a educação do médio. Só que é aquilo que eu vou falar de novo, é voltada para os alunos. hum, Então, de que adianta os alunos ter uma baita de uma estrutura, sendo que nós aqui desse lado, que estamos coladinho na lousa ali, a gente não tem essa estrutura, porque às né? vezes você tem lá, por exemplo, a melhor carteira para o aluno sentar, o melhor livro, só que o professor em si não está bem apoiado por trás, né? Exatamente. Tanto porque às vezes é um professor que não se capacitou, ele caiu ali de gaiato no navio, de paraquedas, e ele não está antenado, ele não está sabendo. Hoje, a nossa realidade é totalmente virtual, totalmente online, até mesmo dentro das salas de aulas. Hoje nós temos o tal do ensino híbrido, que junta o espaço físico com a tecnologia. Então, se Mas esse você, professor. você diz aqui em São Caetano, tem isso ou o mundo, como que é? Aqui em São Caetano já tem isso, tem 5 escolas aqui em São Caetano. Eu não vou citar nomes de escola, nada para não. Até mesmo para eu não Para não passar confundir. informações e não passar informação errada aí e depois Não, tá eu certo. encher de processo aí nas costas. E esse ensino híbrido, o que você acha dele? É uma tendência mundial isso. E Então, como que se é uma funciona? tendência. Tem aula como que é que funciona mais ou menos isso aí? O ensino híbrido, ele é a junção, tem gente mandando uma boa tarde aí para vocês, ó. Ah, Juliane, Boa tarde. boa tarde. Então, o ensino híbrido, ele nada mais é que é a junção da tecnologia, do ensino EAD, Hum. com o espaço físico que a gente já tem lá. E Mas é como que tipo, é um complemento ou é uma substituição? nem complemento e nem substituição, é a junção dos dois. Ah, legal. Se fala Bom, muito, é e você gosta dessa interessante. ideia? Olha, Como professor? eu fiz recentemente um curso, já que estamos falando de capacitação de professores, Sim. eu fiz recentemente um curso, né, sobre o assunto de ensino híbrido mesmo, e é muito bom. E a gente tem que se adaptar. É uma tendência realmente, uma tendência mundial na educação. O ensino híbrido vai vir assim para arrebentar, falar o português claro. Mas você acha que a situação aqui em São Caetano, ela é muito ruim, ela é média, dá para melhorar? O que que acontece? Olha, eu tenho, Thiago, na minha cabeça que sempre dá para melhorar. Não É? importa se não importa se São Caetano é excelência em educação ou se não é. Eu aprendi na minha cabeça, que eu aprendi na minha vida que tudo sempre dá para melhorar. A gente não pode ficar naquela bolha, naquela zona de conforto. Então, assim, Uhum. São Caetano hoje, eu sou professor de matemática. Então, eu precisava trazer uns números aqui para vocês. Eu fiz um breve levantamento, mas bem simples, tá? Nada muito estrondoso. Eu vou dar uma coladinha aqui porque eu não lembro de cabeça. Em 2015, Hum. foram 1,3 trilhão de arrecadação, que isso entrou para São Caetano, Tudo isso? de imposto. Isso foi no site da prefeitura. Se quiser, depois a gente manda até o link para a galera aí que eu tenho tudo isso. Que Isso de loucura. arrecadação.
Aí eu faço aquela pergunta para a gente ficar pensativo. Ah, De 1 trilhão, quantos milhões de reais foram investidos na educação? E eu fiz esse levantamento. Então, de despesas, eu não estou falando nem de investimento, tá? Investimento deixa para a prefeitura. Eu vou falar de despesas, isso só na educação. Então, salário de professor, manutenção de escolas, salário dos servidores públicos, uhum. 362 milhões. Isso, falando em porcentagem, muita coisa, Muito né? Ou é menos, pouca coisa? mas é muito menos do que o que arrecadou, né? É muito menos. Só que a arrecadação que eu falo é arrecadação no município. É arrecadação Sim, de tudo, certo? E o sim, que sim. foi e despesa em São Caetano na educação 360 milhões. Isso significa 28% da arrecadação do dinheiro destinado à educação. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ó, vou inverter o jogo, hein, Thiago? Você acha que 28% para a educação é bom? Olha, eu acho que é um valor razoável. É um valor razoável. Eu também acho, eu também acho. É um 27%, valor 27% eu acho que é um valor razoável. Porque se você imaginar que também tem a saúde e tem os outros, a zeladoria da cidade, todas essas coisas aí, talvez, assim, 27% é um valor razoável, se pensar. Não concordo. pode, não pode pensar só em uma das áreas, né? Também tem toda a área da cidade. Exatamente. E aí, só para completar esses dados aqui, para a gente ir para um outro assunto, e aí já em 2018, que foi o último levantamento que eu fiz, Hum. 23% do dinheiro foi destinado à educação. Isso, como professor, isso me assusta. Isso pode ser que em algum dado momento do gráfico, o investimento foi subindo, foi subindo, foi subindo, e chegou num limite que agora ele só vai descer. Igual a gente está no coronavírus, né? Esperando a curva. Pegando a Então curva, nós chegamos talvez nessa curva de investimento que agora só vai descer, 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 descer. isso é E preocupante. aí, e isso é muito preocupante. Você falou que nós temos outras áreas de investimento. Só que eu Sim, falo que a educação é a base de tudo. A educação é o alicerce. com certeza. Né? Para eu colocar um cara renomado na prefeitura, ele primeiro ele tem que passar para a educação. Né? Não, mas isso com certeza. Ô Jorge, deixa eu te perguntar um Vamos negócio lá. aqui. A gente não tem muito a ver com os professores, mas é óbvio. Você acha que qual que é o nível de ensino mais importante? O básico, o médio ou o superior? Qual que você acha que é o mais importante, o que requer mais atenção? Já tem um nome já, e eu só vou agregar. É o ensino fundamental. Ele é fundamental. Então, o ensino É, fundamental Então, nós temos o ensino de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série, que são os primeiros anos, ensino infantil. Eu não estou desmerecendo isso, tem que ter um baita de um trabalho ali, que é o trabalho da alfabetização, que é assim, é essencial, né? mas É você não muito acha que tudo começa daí? Do ensino básico? do ensino infantil, você diz? Isso. Concordo, eu concordo com você. É que é difícil falar, para mim ainda, você me deixou agora numa sinuca de bico, porque tudo é importante, tudo é muito importante. E não tem como priorizar. Então, se você falar para mim assim, Jorge, São Caetano vai investir na educação, onde você acha que tem que investir? Em tudo. Dá-se um jeito, tem que investir em tudo. É verdade, porque não adianta você fazer uma escada só com os primeiros degraus, né? Exatamente. Tem E razão, aí realmente. a gente volta um pouco na capacitação. Se o meu ensino infantil for bem capacitado, né, o meu ensino fundamental um, fundamental 2 e médio que já estão andando, eles vão começar a ficar para trás, Se deixar de investir neles, né? se Com deixar de certeza. investir neles. Então, tem que ter uma baita de uma estrutura. Bom, legal, isso aí que o Zé tá falando. Ele pediu para falar se tem suporte da direção para os professores, é, as decisões são consideradas.
São quem? As decisões são consistentes ao longo do tempo. Consistente. Ah, legal. Exatamente, a experiência do professor na sala. Falta alguma coisa? Você sabe me dizer se, tipo assim, eu imagino que é isso que o Zé está perguntando. Se numa sala de aula, por exemplo, a lousa é ruim, a iluminação, que lá, sei lá. Você sabe me dizer como que está essa situação? Porque eu sei que São Caetano, Certo. nesse sentido, por exemplo, no sentido predial das coisas, eu sei que São Caetano ele até que é bonitinho, mas eu queria saber se você sabe me dizer se São Caetano falta alguma coisa para o professor assim na hora da aula. Legal, legal. Vou começar com mais alguns dados e vou complementando com a pergunta do José aqui. E só para concluir não é? Eu queria saber se você sabe me dizer o salário do professor aqui em São Caetano e se tem uma comparação com as cidades aí ao redor para a gente ver como é que está a situação deles. Sim, sim, tenho sim. Vou deixar essa resposta para o finalzinho aí. Só para falar uma coisa sobre estrutura e a realidade que o professor tem em sala de aula. Em 2018, São Caetano investiu 2 milhões tanto de material, tanto de melhorias nas escolas. Foram 5 as escolas que foram melhoradas. Melhoradas que eu digo foram revitalizadas, reformadas, enfim. Então, só que ao todo, nós temos, vou falar só de escolas do ensino fundamental 1, 2 e médio. Nós temos 20 escolas que hoje atendem, em média, aí, 15 mil alunos. Nossa. Então, estou falando de muitos números, muita coisa. E eu estou falando somente de 5 escolas. Né? Então, já começo a responder. Falta recursos? Talvez para o professor que a escola foi reformada, não. Mas para as outras 15, talvez possa faltar recurso. Entendi. Tá entendendo? Lembra que eu falei? Não adianta eu investir em uma escola e deixar 20 para lá. Não adianta eu ter uma escola modelo. São Caetano tem que ser modelo, tem que ser referência. Então, se uma é boa, todas têm que ser. Então, tem que ser bem distribuída. Né? Vocês têm suporte da coordenação e da direção? Sim, isso não falta. Coordenação, direção, desde que todo mundo tem que falar a mesma língua ali, né? Entre coordenação e direção. Mas aí a questão Mas, por exemplo, você acha que aquela questão de capacitação e tal, ir atrás, ver coisas novas para os professores, isso é função do município ou é função, por exemplo, aí do diretor ou da coordenadora da escola? Eu sei que o coordenador e o diretor, ele pode fazer alguma coisinha, mas eu acho que um plano maior acho que tem que vir de cima. O que você me diz sobre isso? Eu acho que a decisão, por ser uma escola municipal, a decisão tem que ser do município. Sim. Né? E os coordenadores e diretores, eles ficam de mãos atadas. Talvez eles até queiram, tem até projetos para investir no professor, na capacitação. Mas e cadê a verba? Cadê o dinheiro? Né? E aí eu vou mais além. O SECAP, ele é uma parte aí da prefeitura. Né? Ele é uma parte aí de capacitação da prefeitura. Por que tem que ser da prefeitura? Por que não pegar escolas conveniadas, por exemplo? Referências no treinamento e capacitação de professores. Sim, ótima ideia. Por exemplo, você pega um professor que tem uma deficiência em determinada área, por exemplo. Exatamente. Aí você procura algumas escolas parceiras que sejam especialistas nessa área e coloca o professor para estudar lá, fazer Exatamente. Legal, deixa eu ver aqui o que falaram aqui. Foi a Prefeitura de São Caetano não é ruim comparado com os demais municípios do Brasil, mas é questão de que se gasta muito do que se oferece, isso é verdade. O valor gasto poderia ser muito melhor aplicado, tá certo. Ô, Jair, então, dizendo aqui que São Caetano é caro, mas é muito caro por que oferece. Voltando aí à questão do professor. O professor ganha, imagino que o professor ganha bem aqui em São Caetano, não? Olha, o professor... Não quer ganhar bem, né? Mas eu digo assim, comparado com os outros lugares. Por São Caetano e tal. Certo. Tem diversas categorias, professor 1, professor 2, auxiliar e tal. Então eu fiz uma junção aí e calculei uma média. Hoje o salário médio de São Caetano
varia de 2,5, R$ 2.500, 2.500 e 4.300. Pô, é um bom salário, só que é um salário bruto. Cadê os que Então, tem? esse 4.300, quem que é a maioria? O 2,5 ou 4.300? É 2.500, né? É 99%. É o 1% deixa para vocês concluírem a quem que são, que é Ixi. dos 4.000. E eu tinha visto uma vez, eu conversando com outro cliente meu, e ele tinha falado que São Caetano era um dos menores salários da região. Por exemplo, se eu não me engano, não vou dar certeza para vocês aqui, mas parece que Diadema, o salário médio lá era R$ 4.000 dos professores. E olha É, que Diadema é uma cidade muito maior e São Caetano é muito menor, né? Como que, que Diadema consegue pagar mais e São Caetano não? Sendo que São Caetano dizem que é tão rico e tal, não sei o que, não é mesmo? talvez, Thiago, eu não tenho esse dado ao certo de Diadema, mas eu tenho um número de escolas no total em São Caetano, que entra mais ou menos ali em 60 escolas em São Caetano. E nós Tem somos pequenos aqui. 60 60 aí? escolas. Entendeu? Então, Tem 60 escolas municipais. isso. E aí você que é professor, 300 milhões, né, que se paga 362 milhões de despesas. de despesas. E aí se dividir por 60 escolas, faz uma conta rápida para nós aí. Pô, aí você me deixou numa sinuca aqui, hein? Faz aí, manda aí, a galera vai fazendo a calculadora aí. Deixa eu ver. Vamos ver. 300 milhões? 360 milhões, né? Isso, tira o salário aí, médio da pessoa aí. 360 milhões e. Opa, quanto zero, meu Deus do céu. Dividido por 60 escolas, dá mais ou menos 6 milhões por escola. É dinheiro. E é o que falaram ali, eu não sei ao certo quem foi que falou, eu tô esquecendo toda hora, que, Dá mais ou menos 500 mil reais por mês por escola. Isso assim, entendeu? jogando o número bruto aqui, né? Isso, exatamente. E aí é o que foi falado lá em 500 mil reais cima. por escola, por mês. E é o que foi falado ali agora há pouco, Thiago. A educação em São Caetano não é ruim. Os Uhum. professores, a gente não pode generalizar, eles são sim capacitados, eles têm o treinamento, senão eles não estariam ali e não elevariam o patamar de educação de São Caetano, né? Mas assim, a questão é que gasta demais, gasta demais. Mas, por exemplo, qual que é o maior custo de uma escola? São os professores, eu imagino. Eu também imagino. Teria que ser, né? Então, como é que Só tá que, gastando tudo se não é com os professores? Então, só que assim, nós dá para. temos muita coisa, Thiago. Oi? Uniforme gastou, não lembro o ano ao certo, só que aí não é um gasto que até gera renda, gera economia para a cidade. Foram Sim. 4,5 milhões só de uniforme, que a prefeitura tem um programa aí que repassa esse dinheiro para os pais, né? Um Então cartãozinho. são 4,5 milhões de uniforme todo ano, né? Então só É aí muita grana. É muita grana e dá para perceber que tem muita margem aí. Dá para melhorar tem. muito. Ô, Jorge, agora, bom, já vimos que o professor dá para melhorar bastante. Agora, eu acho que a gente já está chegando aí quase meia hora de live. Legal. Eu queria perguntar para você e queria até deixar o pessoal à vontade aí, se quiser já deixar alguma dica, alguma dúvida, alguma coisa. Se ficou alguma coisa que não ficou claro para vocês aí, fala para a gente que a gente vai conversando mais aqui. É isso aí. Eu queria perguntar para você, Jorge, vamos generalizar todos os níveis aí da educação. Como que seria uma escola ideal para o professor? Porque para o aluno, a gente sabe que precisa ter uma boa estrutura, um ar-condicionado se for quente, um lugar mais aconchegante se for frio, e um bom professor. É isso que se faz uma escola, eu imagino. E material e tal, beleza. Agora, e para o professor? Como que é a escola ideal para ter pro professor, né, no caso? No Ó, geral, materializa aí na nossa cabeça como que seria uma escola ideal para o professor. uma, uma escola ideal é onde tudo funciona, onde todo mundo é ouvido e onde
aquilo que tem de projeto vai para o papel, né? Eu tentei acessar na página da prefeitura o plano, o projeto de, de educação, eu não consegui acesso. Isso me Uhum. assusta. Se a gente não tem acesso ao planejamento da educação municipal, lá no alto escalão, como que está o projeto nas escolas? Então vamos lá. Para mim, a escola ideal, começando, todo mundo muito bem capacitado. Então eu não estou falando aí de Einstein, de todo mundo tem que ser Einstein, não. São pessoas capacitadas. Essas pessoas têm que ser treinadas, essas pessoas têm que estar preparadas para preparar as outras pessoas. Então elas Você têm diz, que. você diz a escola, os coordenadores, os diretores e tal. Exatamente. A partir do momento que você colocou o uniforme daquela escola, todo mundo tem que falar a mesma linguagem, tem que ter a mesma estrutura. Aí, a partir do momento que o professor entrou dentro da sala de aula, ele tem que ter, se ele está capacitado, ele tem o respaldo de mandar um aluno sentar, mandar um aluno levantar, de criar um projeto que ele queira. Porque se esse Uhum. professor está capacitado, ele não vai sair fazendo besteira, Sim, ele tem que ter a né? confiança, ele tem que ter, Ele ele tem que tem. se capacitar e também, em contrapartida, ele tem que ter a confiança de quem está acima dele para falar assim, não, ele está fazendo o que ele sabe que tem que fazer. Exatamente. Então, Então, acha que o professor, o que, que ele espera, assim? ele espera. Como que ele espera ser tratado? Tipo assim, qual o nível de importância que ele espera receber? Essas coisas, assim. Que Ó, deveria. dar um exemplo assim, bem simples, cara, que é o que acontece no dia a dia. Pega um exemplo de um professor que nunca atrasou na escola, nunca faltou, sempre deu sua aulinha ali tranquilamente. Se a criançada gosta dele ou não é um outro assunto, mas o dia que ele precisar de 10 minutos que chegou atrasado, é o diretor dessa escola, é o coordenador dessa escola chegar para ele e falar assim: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você precisa sair para resolver as suas coisas? Esse é o que eu imagino, é a empatia, é ser educado com a pessoa. Eu quero dizer o seguinte, que a realidade de muitas escolas, se o professor chegou atrasado hoje, ele vai falar, o diretor, o coordenador, seja lá quem for, chegar e falar assim, pô, 10 minutos, pô, vamos, você está atrasado. Então você não perguntou o que está acontecendo. Então, assim, muito antes da gente ter uma estrutura, a gente tem que ter uma gestão de pessoas aí. Nós, nós Tem que ser tratamos mais de humano. educação, nós tratamos de educação, nós tratamos com crianças, nós tratamos com adolescentes. Então, se o adolescente chega na escola, ele vê aquele professor de cara feia, qual que é a motivação do aluno para estudar? Então, esse professor, ele tem que passar essa confiança para o aluno. E Uhum. quem que passa a confiança para o professor? É a Ele- direção. E o quem professor, passa a confiança. pelo que parece, está sozinho, parece, né? Exatamente. E aí fala, mas o professor ganha pouco, ele não se valoriza, tal. Sim, isso é autoconhecimento. O professor ele tem que saber até onde é o limite dele. Mas eu vou adiante e vou falar o que eu falei no começo dessa live. Se você se acha um professor bom, não pare por aí. Tenha sempre mais treinamentos, ideias. O mundo hoje é um mundo muito rápido e você vai ficar para trás. Tem gente que está com uma baita de uma vontade de estudar e passar os conhecimentos para frente. Sim, mas assim, olha só quem apareceu, a professora Maria do Carmo, professora de matemática também, brava. Brava, Aí, ó. essa aí faltava bater a gente na escola. Tiago, depois dá uma olhadinha que tem ali algumas perguntas aí. Mas Tá, vai eu lá, vou faz a sua dar uma aí. olhada nas perguntas. Mas eu acho que assim, o que você falou faz todo sentido. Isso não só os professores, eu acho que falta muito de gestão de pessoas, né? E é o que você falou. Isso. Se o professor está desanimado, quem vai animar ele? Então, tem que vir lá de cima. Ó, tem toda essa estrutura para vocês. Tem aqui, ó, tem o CAPS, né, que você falou?
O CECAP. Divulgar, deixar claro para o professor, falar, se você precisar de qualquer coisa, tem isso aqui, vamos lá, eu te ajudo, o que precisa, tal, não sei o que, criar turmas, melhorar a estrutura do professor, porque é cascata. Se a prefeitura trabalha bem, os coordenadores e diretores também têm estrutura para trabalhar, passa para os professores passam para o aluno. Exatamente. Não é só pintar prédio, pintar escola, comprar carteira nova, nada a ver, não é só isso. Não. Inclusive, pode ser que um aluno com uma carteira novinha, maravilhosa, e um professor que não está motivado a ensinar, ele não aprenda nada. Mas um aluno que tem lá sua carteira quebrada lá, cheia de farpa, mas um professor com vontade, chega com amor para dar aula para o aluno, ele vai aprender muito Isso. melhor. Essa é a palavra, amor. Então, não adianta maquiar, tem que ser um negócio que funciona de verdade. Ô Jorge, estamos quase encerrando, e outro dia a gente Maravilha. estava conversando que tem aí uma nova grade de matérias. Eu queria que você passasse por cima aí alguma coisa, o que, que tem de novo, porque assim, já faz 10 anos que eu saí da escola, e meu filho ainda não frequenta escola. Eu queria saber o que, que tem de novidade aí na escola de matérias novas e amor e reconhecimento. É isso que os professores querem. Aí a Maria do Carmo falou. É isso aí. Quando- É, Quais são as novidades de matérias, né? hoje nós temos um projeto aí, são as 10 competências gerais da BNCC. Não, tudo isso, Thiago, 10 anos, hein? Aliás, eu terminei em 2010 a escola, 2020. É. E essas 10 competências, ela vai tratar do lado emocional da criança, da cultura maker que tá Não, como que é? bombando Como que aí. é? As 10 competências gerais da BNCC. Para quem não sabe, a BNCC é Base Nacional Curricular, Certo. tá? Então, essa base, então, é uma base que é implantada dentro das escolas, tá bom? Certo, aí são 10. Isso, são 10, né? E já é um projeto já antigo que começou a ser implementado nas escolas, né? Então, eu não vou saber ao certo, era para começar esse ano a todas as escolas, mas devido a essa doideira aí, eu acho que eles vão começar, a partir do ano que vem, todas as escolas vão ter que ter essas 10 competências. Então, eu vou falar Certo. de uma ou duas só aqui, só para não se estender, Além, né? além das que já tinha, né? E isso Geografia, matemática, continua, português, então essas coisas já tem. continua a mesma coisa. E aí incluiu E quais que você achou assim interessante? quando fala de inteligência emocional da criança, eu acho que é muito, muito bom, né? Eu vou citar só esse exemplo, é, até uma outra live para falar só de PNCC, tá? Que é muito bacana o conteúdo, tá? É muito bom mesmo. E Mas quem assim, que professor que dá esse tipo de aula? exatamente, é aquele professor que foi capacitado lá atrás para dar esse tipo de aula. Não é E, o professor, eu sou professor de matemática, então o professor de matemática, se ele não foi preparado para dar esse tipo de aula, ele não pode dar esse tipo de aula. mas Então, aí qualquer professor pode dar. Ou, por exemplo, eu lembro que na época que eu estudava tinha uma aula de filosofia. Tem que isso. ser um psicólogo, tem que ser um. Que tipo de profissional que tem para dar esse tipo de aula? O professor gabaritado nas competências gerais da BNCC. Então, se ele Ah, fez o curso, se ele tem o certificado, se a escola certificou ele, que esse treinamento, acredito eu não fiz esse levantamento das escolas aqui de São Caetano, mas todas as escolas deveriam ter dado esse curso para os professores, todos os professores, legal. tá? Então, o professor que quiser, ele pode se capacitar para poder se homologar e dar esse tipo de aula. Que bom. E assim, eu acho, Exatamente. eu acho bem interessante ter. Eu até estava conversando com outro amigo meu sobre, inclusive, inteligência emocional. Nem sabia que ia ser incluso na grade curricular. E a gente estava falando que, por exemplo, as crianças, todo mundo, na verdade, todo mundo não consegue identificar como é que eu posso dizer? Fazer me ajuda com a palavra, fazer um pequeno
dar não sei, um feedback? É conversar com a outra pessoa, perceber que ela Isso. não tá bem, ou ela passou por um dia ruim e não consegue fazer uma. Me fugiu a palavra aqui, gente. Enfim, daqui a pouco você lembra. É, você não consegue chegar no seu amigo e conversar com ele, falar assim, ó, o que que tá acontecendo? Você não consegue identificar e não sabe como chegar Como pro lidar com esse seu amigo, problema? ou também, principalmente, se entender. As crianças e todo mundo não consegue é, entender o que que o que que está sentindo, ou o que que o outro amigo está sentindo, ou, por exemplo, Exatamente. chegou em casa, viu sua mãe de tal forma, você não consegue conversar com ela, não sabe entender o que que ela está sentindo, não sabe como intervir nisso. Eu acho que essa inteligência emocional aí, É, pelo que eu tenho conversado com meu amigo, vai ajudar bastante nesse sentido. vai, com certeza. Você saber E como aí, intervir numa situação dessa. eu vou mais além. Por que não ensinar nas escolas sobre nutrição? A escola exige não, a escola recomenda que a criança ou adolescente leve lá a sua fruta, coma bem, mas e aí? É uma criança, ela sabe por que ela está comendo banana e ao invés de comer um salgadinho, que É verdade. para ela é mais gostoso? Então por que Simplesmente não? Por que não, falando de inteligências, por que não, além da inteligência emocional, falar de inteligência financeira? ó, muito bom. Né? Isso é, Né? meu Deus, se vê os dados de quem é inadimplente no Brasil e quem não poupa, Entendeu? tudo bem que pode ser até que Né? a pessoa não deva nada para ninguém, mas também não guarda nada, né? Exatamente. Estamos chegando no fim aí, vai dar 40 minutos. Vamos dar uma olhada aqui. O pessoal perguntou muito o que que é esse homeschool aí atrás de você. Explica para o pessoal. Ah, Atrasado aí, não ouviram vocês falar. legal. Homeschool é uma escola que está chegando em São Caetano. Na verdade, é uma rede que vai tomar conta do Brasil de treinamentos, contraturno escolar, reforço escolar. Para quem não sabe o que é contraturno, a criança ou adolescente estuda de manhã, vem para a homeschool de tarde. Estuda de tarde e vem de manhã. Dentro da homeschool, nós temos todos os professores capacitados, falando de capacitação, nós temos que ser exemplo. Então, nós temos os professores capacitados, temos oficinas de matemática, de inglês, é um projeto bilíngue, tá? Então, é um projeto muito bom, que vai revolucionar também muito a educação em São Caetano, vai ajudar muito. Então, a homeschool vai ser um porcentinho ali de tentar elevar a educação. É uma rede privada, tá? Não tem nada do governo, mas temos muitos benefícios aqui para crianças de 6 até ensino médio aí, 15, 16 anos. E portas abertas E também para quem quiser capacitar os professores aí, né? com certeza, aqui nós temos. Você tem seu salão, você sabe que nós falamos aí dos cursos de capacitação para os seus profissionais, né? Então nós temos tudo isso aqui. Ó, acabou de falar aqui, ó, meu primo, ele falou que é, tem mais de um aluno de inclusão na sala de aula e que chega a ter mais de seis. E é muita gente da, da inclusão, inclusive esse é um outro assunto que eu queria falar. Sou aplicadora de escola de inteligência. Que legal. É tia Dani? Olha que legal que ela comentou aí. Então, isso é bem importante, a tal da inclusão. Eu não sou muito a favor da inclusão, mas é uma lei mundial aí, né? Então, não tem como fazer muita coisa. Porém, é necessário que dê estrutura para o professor, porque imagina um professor que já tem dificuldade com os alunos que tem todas as suas habilidades lá, ouve, fala, se locomove sem dificuldade. Imagina você ter lá um deficiente auditivo, no caso eu tenho um irmão que é deficiente auditivo, como que ela vai dar atenção? Imagino seis pessoas com deficiência numa sala, então é difícil, precisa dar estrutura para o professor nesse sentido aí. E escola da inteligência. Ó, Essa escola da inteligência é do Augusto Cury? Acho que é do e Augusto Cury, né, Dani? falou.
Ela está fazendo bastante curso de gestão das emoções. Muito Então, legal. só te cortando um pouco, falar rapidamente, Thiago, se o professor, respondendo até a pergunta que teve lá em cima do seu primo, vale o professor se qualificar? Cara, vale, vale. Só Sim, que aí, vale, a escola tem que enxergar isso. A escola tem que enxergar que o professor Jorge é capacitado e tem que dar o respaldo para ele. Então, sim, com certeza. Mas imagina, não, eu tenho, com certeza o professor tem. Eu acredito que todo mundo deveria ser capaz de fazer intervenções, por exemplo, numa pessoa deficiente visual, uma deficiente física. E sim, você imagina o surdo. O surdo é como se ele tivesse num país que ele não conhece a língua o tempo inteiro. Imagina você exato. vai para Israel. Como que você vai conversar com o pessoal lá? É a mesma coisa, o surdo se sente dentro da própria cidade. Ele chega num lugar e tem que ficar escrevendo num papel, ou então tem que ficar apontando. Não tem uma estrutura em lugar nenhum que dê essa capacidade dele dialogar como se fosse uma pessoa, qualquer outra pessoa que fala português e Libras, para quem não sabe, é a segunda língua mãe do Brasil. E só Enfim, pegando esse gancho, só para não perder o raciocínio, uma das matérias que deveriam ser ensinadas na escola como obrigação, junto com o português, a língua portuguesa, Libras. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tinha que ter. deveria ver. Tem que ser obrigatório, tem que ser. Tanto E aluno deixa eu quanto perguntar uma professor. coisa, Jorge. É difícil incluir? Ah, eu vou deixar um ar de mistério aí. Na verdade, não é difícil incluir. Na verdade, é difícil a gente se incluir no mundo deles. Mas eu digo assim, é A difícil inclusão incluir. é nossa para eles. Não, não, eu digo assim, incluir essa matéria. Ah, tá. Não, não é difícil. Não é difícil. Se o MEC não faz isso, por que não as escolas fazerem uma oficina de Libras? É uma ideia a ser pensada mesmo. Ó, a professora Entendeu? Maria de Carmo falou que já teve vários alunos deficientes auditivos e que não teve problema, pois eles faziam leitura labial. Mas que Ah, todo mundo deveria saber Libras. Realmente, sim. é assim, eu tenho esse problema não é só na educação, tá? Tudo. O meu irmão, ele é deficiente auditivo, a mulher dele também é. Eles estão com uma dificuldade enorme aqui em São Caetano para conseguir se comunicar com os médicos. Ela vai fazer um ultrassom, por exemplo, ela está grávida. Uma dificuldade, ele não entende, não sabe o que o médico quer falar, são termos difíceis, é, é difícil. É complicado, é complicado. Você tratar com. É que nem eu falo, já é um outro assunto também, né? Que vai cair nesse assunto que nós estamos falando hoje. É a capacitação. Então, para o professor estar capacitado, a escola tem que estar capacitada, os gestores têm que estar capacitados, o município tem que estar capacitado, o governo tem que estar capacitado, o Então, Brasil tem que estar capacitado e o mundo tem que estar capacitado. ô Jorge, vamos encerrar então. Eu queria desativar os comentários aqui só para a gente tirar um print bonito da gente aqui, coisa mais Opa, linda. maravilha. Gente, se Passar, vocês, passar se até um vocês álcool em quiserem gel na mão agora aqui. passar o gel aí, se vocês quiserem tirar um print para postar aí, compartilhar que estava assistindo a gente aí, agora é a hora, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar Agora, aqui. Se ajeita aí, Jorge. tá Vai, pode sempre começar. bonito. Ó, Será que eu consegui? Consegui. Pronto. Beleza, então, vou é reativar isso. o comentário aqui para o pessoal poder se despedir. É isso aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado aqui. Essa conversa é uma conversa só para a gente trocar ideia mesmo, ver aonde é que dá para melhorar, dar ideia para o aí para poder fazer coisas boas para a gente. Eu tenho um filho que está crescendo agora Eu e com também. certeza ele vai ser, você também, né? Vai fazer um ano. Com certeza ele vai ser usuário dessas melhorias que tem por vir aí. E vamos ver, vamos esperar que os professores sejam mais valorizados, que tenham estrutura para que eles fiquem felizes e passem felicidade para os alunos, que serão nossos filhos. Isso aí. Só falando em É isso aí. felicidade, Thiago. Ah, Harvard. Todo mundo conhece Harvard. escola. Um dos cursos mais concorridos lá nos Estados Unidos é o curso de felicidade. Nossa, que loucura, sério? Fica aí a lição de casa para todo mundo pesquisar aí e ver se tem esse curso de felicidade.
Nossa, que da hora. É isso aí. Legal, Um beijo né? para todo mundo, beijo para os professores que apareceram aí, que comentaram, para os meus amigos, para a professora Maria do Carmo, que apareceu bastante aí, ó, gratidão pela vontade de fazer o bem, querido. É maravilhosa essa professora, viu, gente? Eu, Aqui é a Dani, é isso aí. Tchau, tchau para todo eu mundo. também. Foi um Falou, prazer. Thiago. Obrigado, hein? Valeu, Jorge. Você é Até o mais. cara. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí.